Deus ele quer que essa diferença ela seja visível, ela seja palpável, de forma que hasta os mais incrédulos possam ver. Mas que é o que nós outros observamos, que é o que ha sucedido. Muitos que estão dentro da casa de Deus, e na presença de Deus, e na igreja, eles se han deixado influenciar por as situações que passam em seu entorno, e muitas vezes isso ha provocado em muitos, uma decaída, um desânimo, um questionamento, porque nesse salmo nós outros vamos ver um homem de Deus. Asaf era um homem de Deus, ele era um profeta, ele era um homem ungido, mas ele passou por um conflito, ele passou por uma luta interior, mas isso sucedeu porque ele quitou os olhos dele, da promessa de Deus, da palavra de Deus, e ele começou a mirar para as coisas que estavam sucedendo, e esse é o peligro que todos nós outros corremos. Você tem que ter atenção para que você não se desvie jamais de colocar seus olhos só em Jesus. Amém, gente? Vê o que ele disse: certamente Deus é bueno para com Israel e para com os puros de coração. Se ele reconhecia que Deus é bueno, ele é bueno para com Israel. Israel representa seu povo, a igreja de Jesus, e para com os puros de coração. Aí ele disse: enquanto a mim, meus pés estiveram a ponto de tropeçar, quase resvalaram meus pés, porque tuve envidia de los arrogantes ao ver a prosperidade de los impíos. Veja esse homem, um homem de Deus, mas que ele se deixou influenciar, porque ele começou a mirar a vida de los demais. E como ele diz, meus pés estiveram a ponto de resvalar, porque eu tive envidia de la prosperidade de los impíos, de los arrogantes, de los malos. E isso acontece com muitos cristianos, porque eles começam a mirar a vida de outros e dizem assim: como pode esse fulano nem sequer busca a Deus, ele nem sequer vai à igreja, ele é malo e ele prospera, e eu que sou fiel, que estou na igreja, estou lutando, não consigo prosperar. Quantas vezes esses pensamentos não passaram em sua cabeça? Quantas vezes você de pronto não mirou para a vida de alguém que é muito exitoso e você disse: esse tipo é endemoniado, ele é burro, ele é um mau caráter, um sem vergonha, e ele tem tudo isso, e eu aqui passando lá mal. E o diabo disse assim: aonde está seu Deus? Não sei se me hago entender. La família muitas vezes vem com essas conversas que dizem: de que te servir a la igreja? Tu vas a la igreja e mira como tu estás, de que te está servindo? E isso hace com que muitas vezes a pessoa ela comece a ter conflitos interiores, ela comece a ter esses pensamentos, e muitas vezes ela se põe a estar em acordo com o diabo, ela está dizendo: é verdade,
não me está sirviendo de nada. É assim que o diabo hace. E ele vai usar personas, circunstâncias, para provocar o mesmo que provocou nesse homem. Repito, era um servo de Deus. Já he visto muitos servos de Deus que abandonaram a fé por causa de mirar para a vida de outros, por querer mais poder, por querer mais dinheiro, por querer mais fama, por querer ocupar lugares de destaque. Eles abandonaram a fé, porque tuvieram envidia, porque miraram para a vida de outros. Você de pronto é uma pessoa solteira, que você não se casou, e aí a família disse: a ver, e quando? Mira aquele trem, se ele está indo. Se ele está indo no último trem. E a pessoa começa a sentir essa angústia. Como pode? Minha irmã já casou, meu irmão já casou, fulana já casou, e eu todavia não me caso. Porque ela começa a ter quê? Envidia da vida de outros. Ela começa a fijar-se na vida de outros. E isso vai provocando esse conflito dentro da Édia. E realmente, vem esse questionamento. Vê o que ele disse. Ele disse assim, ele falando de los prósperos, ele disse assim: porque não há dolores em sua muerte, e seu corpo é robusto. Ele mirava hasta quando moriam. Mira, ele morreu robusto. E eu aqui padecendo com esse dolor. Assim são as pessoas. Não sofrem penalidades como os mortais, nem são azotados como os demais homens. Portanto, o orgulho é su collar, o manto de la violência los cubre, los ojos se les saltam de gordura, se desborda su coração com seus antojos, se mofam e com maldade hablam de opressão, hablam desde sua encubrada posição, contra el cielo han puesto su boca, e sua língua se passeia por toda a terra. Por isso, o pueblo de Deus vuelve a este lugar e bebem as águas de la abundância, e dizem: como lo sabe Deus? E há conhecimento em el Altíssimo? E aqui, estes são impíos e sempre desahogados. Que passa? Via como ele mirava todo. Você já viu que persona envidiosa, ela queda observando todo lo de la outra? Já viu? Se você já foi envidioso, você sabe como é. Ou de pronto, se você é envidioso, você já vê a pessoa com na roupa, já diz: mira lá a roupa dela, está com um sapato novo. A pessoa sabe quando a outra está com um sapato novo, se ela colocou um arete novo, se ela está com um vestido novo, se ela está com... Porque ela queda tão firrada na vida da outra pessoa, que aquele lá vai consumindo. Por que ela tem e eu não tenho? E se ela já é da igreja, ela diz: como pode? Ela é incrédula, ela anda com o marido da outra, e eu sou uma pessoa fiel a Deus e não tenho o que ela tem. Ele é envidioso, é assim. Ele vai mirando para a vida do outro e ele vê todos os detalhes do outro. Você vê que as mulheres são tremendas. Mulher é pior que homem, porque mulher, ela coloca a roupa não para ella, ela coloca para que a outra ela veja. Ela quer colocar e passar delante da outra assim. Só para que a outra la veja e se muera de envidia. E o pior, que ele envidioso, ele se vai carcomendo por dentro. Porque ele disse: como pode?
como pode ele ter tanta prosperidade? Como pode ele ter tanto trabalho, tantos clientes, e ele blasfema contra Deus, ele é contra Deus, ele habla contra o céu, parece que o Altíssimo não vê, que era o que ele descia, que eles desciam. Assim acontece. Aí ele sigue dizendo assim: certamente, mira no que ele dijo, certamente em vano he guardado puro mi coração e lavado mis manos em inocência, pois he sido azotado todo o dia e castigado. Mira o que ele dizia. Ele estava mal, pobre. Ele estava cegado. Que ele dizia: de que me serve? De eu guardar, como ele disse aí, mi coração puro, mis manos limpas, e todos os dias eu sou açotado, mientras que ele está aí desfrutando de abundância e eu aqui passando lá mal. Era assim que ele estava. E de pronto você está assim também. De pronto você hasta se apartou da igreja em algum momento por isso, porque você começou a descer. De que serve que Jeová haga cadenas, haga propósitos, haga oração, haga ajunos, haga campanhas, haga orações? Se eu estou nessa situação e gente que não hace nada está melhor que eu. Porque o problema que nós só conseguimos ver ao alcance de nossos olhos. Nós não conseguimos ver o que está por detrás. Não conseguimos. Não conseguimos ver a verdade daquelas pessoas. Você vê que a vida, por exemplo, dos artistas é uma vida llena de fantasias, que todo mundo disse: isso é vida. Quantos deles que morreram, se suicidaram, que se drogam, porque toda a fortuna de eles, toda a glória de eles não é capaz de llená-los, mas as pessoas que não conseguem ver mais allá dos olhos físicos, lhe gostaria de ter a vida daquela pessoa, e não sabe que de pronto aquela pessoa disse: eu queria ser aquela pessoa que nada tem, que por lo menos ela é feliz. Mas ele estava nestas condições. De que me serve manter meu coração limpo, mis manos puras, se eu estou aqui sendo castigado, açotado? Aí ele disse: e se eu hubiera dito assim, assim hablaré, e aqui habría traicionado a la generação de seus filhos. Quando pensava, tratando de entender isso, foi difícil para mim, hasta que entrei em el santuário de Deus, então compreendi. O que ele compreendeu? O fim de eles. Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu que o fim de eles era o inferno, que eles poderiam ter essa vida supostamente feliz por um lapso de tempo, mas que depois que se fossem dessa vida, eles iam passar uma eternidade no inferno. Ele conseguiu entender isso. E o apóstolo Pablo, ele disse uma coisa extraordinária em 1 de Coríntios, capítulo 15, anote aí, depois você leia, 1 de Coríntios 15, o apóstolo Pablo diz assim uma coisa espetacular. Ele diz assim, ele diz: se hemos esperado em Cristo para esta vida solamente, somos de todos os homens os mais dignos de quê? De lástima. Ou seja, se eu
estou buscando a Jesus, solo esperando recompensa nessa vida, eu sou o mais miserável de los hombres, porque essa vida vai acabar. Um dia, esse corpo, ele vai barrar, mas el alma não. El alma é eterna. El alma que você lleva dentro, essa alma é eterna. Essa alma não muere. Seu corpo pode estar enfermo, seu corpo pode estar envelhecido, mas sua alma não. Porque um dia sua alma vai sair desse corpo. E o que vai acontecer quando ela se despegue dessa matéria? Qual é o destino dessa alma? Aonde irá essa alma? Porque a pessoa que ela busca Jesus apenas pensando em as coisas que ela pode receber aqui, ela é digna de lástima, porque ela não entendeu que Jesus nos salvou. Não foi para livrar-nos de problemas terrenais, Ele nos salvou para livrar-nos da morte eterna. Amém, gente? Jesus, Ele deu o alma de Ele para salvar nossa alma. Ele pagou por nossa alma. Mas quando a pessoa, ela não entende isso, porque o salmista, ele por muito tempo quedou cego, e ele quedou mirando, ele prospera e não lhe passa nada, ele morre robusto, aquele ali está assim, aquele outro está assim, eu aqui sendo castigado, guardei meu coração limpo, isso é lo bueno, mira o que me passa a mim. Só o que eles desfrutaram por um momento, e depois você vai acabar, porque depois da morte é um tormento eterno. Jesus falou isso. Você quer ver o destino dessas pessoas? De aqueles que pensam que a vida se resume apenas a lo que temos aqui, a lo que nossos olhos veem. Abra sua Bíblia aí agora, em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Verso 10. Por favor, coloque muita atenção nisso. Porque aquela jovem, quando ela estava morrendo-se, com as 2 punhaladas, ela disse: eu não quero ir, porque ela sabia que iria, por la vida que ela tinha. Ela sabia, ela não era inconsciente. O inferno não é uma história, não é uma invenção da igreja. Nadie falou mais do inferno que Jesus. Jesus, ele abriu o verbo para mostrar a la gente o que era o inferno. E aqui, nesse livro de Apocalipse, ele vai mostrar o destino final de todos aqueles que só pensaram nesta vida, daqueles que não entenderam a razão de por que Jesus morreu na cruz, que não assumiram um compromisso com Jesus, que não lhe deram a Jesus sua alma, só o buscavam para poder resolver problemas materiais. Não é que esteja mal que eu busque a Jesus para ajudar-me com meus problemas, não é isso, mas esse não é meu objetivo principal, porque se esse é meu objetivo principal, eu serei igual a esse Asaf. Eu vou quedar dizendo: mira fulano, e eu... Ele digo assim, verso 10: e o diabo que los enganava foi arrojado ao lago de fogo e azufre, donde também estão a bestia e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite por los siglos de los siglos. E vi um grande trono branco, e ao que estava sentado nele, de cuja presença huyeron a terra e o cielo, e não se hallou lugar para eles. E vi
a los muertos, grandes e quê? Quando Asaf, ele entrou no santuário de Deus, que foi o que ele digo, de ouvir quê? O final de eles. Coloca o versículo, aquele lá. Hasta que entrei no santuário de Deus, então compreendi quê? O fim de eles. Ou seja, ele compreendeu isso aqui que nós outros estamos lendo. Que um dia, esses grandes, esses que blasfemam, que se aproveitam, que enganam, que roubam, que hacen tranças, esses que adulteram, roubam a la gente, se aproveitam, usam o poder que têm para roubar, todo o que podem. Um dia, esses grandes, esses que se consideram intocáveis, esses que pensam que estão por cima das leis, que podem fazer o que queira, como hacen, e não hace falta que eu lhe dibuje. Você vê isso aí. Todas essas pessoas, todos esses arrogantes, todos esses que disseram um dia que Deus nada, Deus não existe, Deus sou eu, Deus é meu dinheiro. A vida é uma sola, há que aproveitar essa vida, porque é uma sola. Equivocado. O corpo é uma sola vez, mas a alma não. E um dia, todo mundo, grandes e pequenos, pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, um presidente de uma nação, a pessoa mais poderosa que existe. E pode ser aquela pessoa que está já em la casa de todo mundo. Desde aquele poderoso, aquele multimilionário, aquele bilionário, aquela pessoa mais rica do planeta, aquela pessoa mais poderosa, aquela que hace o que queira, hasta o mais pequeno, grandes e pequenos. Ele digo, eu vi, nada me falou, não. Ele não estava falando de uma história que lhe contaram, não. Ele estava vendo. Vi a los muertos, grandes e pequenos, de pé, delante del trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro de la vida. E os muertos foram juzgados por lo que estava escrito em los livros, según que suas obras. Então, mira-me a mim, por favor. Todo o que você hace, todo o que você hace, nadie vê, nadie sabe, seu marido não sabe, seu papá não sabe, seus filhos não sabem, sua família não sabe, o bispo não sabe, mas todo o que você habla, todo o que você pensa, e todo o que você hace, está sendo escrito em livros. Em livros, está todo sendo registrado. A pessoa pode pensar assim, nada me vê, pode tocar nesse dinheiro, roubar isso aqui, nada me vê. Fui mirar para aquela mulher ali, e lá vou e descer, a minha esposa não vê. Eu tenho um perfil falso em minha rede social, que eu uso esse perfil para ser las tonterias, las coisas barras. Nadie sabe que eu tenho esse perfil falso, que eu tenho um outro número de celular, que minha mulher nem se imagina, que eu possa ser minhas porquerias. Tudo vai sendo escrito em livros. Nada, hasta o que pensamos, está escrito. Tudo o que vemos está sendo escrito. Todo
E um dia, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, aqueles que não se bautizaram nas águas, porque eu me arrependo de meus pecados e eu me bautizo nas águas. Eu me bautizo nas águas não é porque eu quero ser parte de uma igreja, não é para cumprir um ritual religioso. Eu me bautizo porque eu me arrependi de meus pecados. Eu me arrependi dessas coisas que eu venia hablando, pensando ou fazendo. Eu me arrependo de meus pecados. E eu quero começar uma nova vida. Eu quero apagar meu passado. Eu quero deixar atrás esse passado. Eu quero borrar meus pecados. Então, eu me bautizo nas águas e entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Se eu hago isso, então todo o que estava nesses livros se apagam. Mas se eu não hago isso, eu posso estar dentro da igreja há 40 anos, 50 anos. Todo está anotado. Todo. E um dia, esse livro vai ser aberto. E todo o que eu hago escondido de todo mundo vai ser mostrado para todos. Imagina quanta vergonha vai aparecer, quanta sociedade vai aparecer, e será nombrado fulano de tal, porque todo mundo vai estar aí, de pé. E como estaremos em la eternidade, Deus não tem pressa, Ele vai juzgar uno por uno. Fulano de tal, abra o livro. Fulano, você saiu com aquela mulher e enganou. Aí todo mundo vai quedar assim: ai Deus meu, como ele... Está tudo escrito. O que eu hice em oculto será revelado. Escondi de todos, menos... Porque normalmente quando a pessoa vai querer cometer um erro, ela hace assim, para um lado, para o outro, para trás. Não há nada, eu lo hago, só que ela se olvida de fazer isso. Porque se você mira para arriba, você saberá que Ele está vendo. Me hago entender ou não? Quem me está compreendendo? Então, os livros serão abertos e a vida de todo mundo vai ser aí. Aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que foram perdonados e lavados na sangue de Jesus, esses estarão límpios. Amém. Não haverá nada, não haverá nenhum rastro, nenhuma mancha, nada, zero. Quando se abre o livro, a ver fulano de tal, quando abre aí, abre o livro, o que está escrito aí? Não é nada. Pero como não é nada? Ele viveu 50 anos, 70 anos, 80 anos nesse mundo. O que está escrito sobre ele? Nada. Está aqui uma mancha de la sangre do cordeiro que apagou. Não há nada. Porque ele foi salvo. Mas aqueles que não fazem isso, aqueles que quedam mirando a vida de outros, que querem, desejam ter o que outros têm, ao contrário de querer sua salvação, esses vai quedar todo aí. E foram abertos os livros, o livro de la vida, e os mortos foram juzgados por lo que estava escrito nos livros, segundo suas obras. E o mar entregou a seus mortos que estavam nele, e la muerte e el Hades entregaram os mortos que estavam nele. Imagine-se, el mar, todo mundo que morreu vai devolver. La muerte, ou seja, quando eu me muero, la muerte, eu não, mas quem muere sem Cristo. Quem muere sem Cristo, la muerte domina essa vida. El Hades é o inferno. O inferno vai devolver todo mundo que está aí. Todo mundo que está indo no inferno, todas as pessoas que estão mortas hoje, estão indo no inferno, elas já estão sendo atormentadas, elas não estão repousando, elas não estão em um sonho profundo, elas já estão sendo atormentadas. Mas um dia, delante do trono, sale todo mundo do inferno e compareça aqui.
todo mundo vai ser juzgado. La muerte, el infierno. Aí ele disse, Hades entregou os mortos que estavam em ellos e foram juzgados cada um segundo suas obras. E la muerte e el Hades foram arrojados ao lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago. Entonces, en el lago de fuego já estava o falso profeta, la bestia e o diabo. Já estavam os três. Aí agora foram lançados la muerte e el Hades. Já vão 5. Ou seja, o destino final de quem não recebe a Jesus, que não entrega a vida a Jesus, é esse lago de fogo, esse lugar final. E eu não estou falando isso para assustar-lhe, não. É Bíblia. É para abrir seus olhos. É para você entender que a vida não se acaba depois que se muere. Porque depois que se muere, se eu não morir em Cristo, então eu vou ser juzgado. E aqui vai ser o lugar final. E aí ele disse para finalizar: e ele que não se encontrava inscrito en el livro de la vida, foi arrojado, aonde? Pelo 6º grupo. Porque depois que ele juzgue todo mundo, ele vai mandar, abre o livro de la vida, nome de ela, fulana de tal, busca, não está, lago de fogo. E aí não há mais arrependimento, não há mais sangue de Jesus para lavar, não há mais nada, se acabou. Pensem nisso. Se nossa fé em Jesus se limita apenas a essa vida, a lo que podemos alcançar nessa vida, somos os mais dignos de lástima, porque não entendemos que o destino final não se acaba em uma sepultura. O destino final, dependendo, ou a pessoa vai estar a eternidade com Jesus, porque ela se rendeu a Jesus, ela teve o coração limpo, ela obedeceu a Jesus. Talvez ela não logrou todas as bendições que ela lhe gostaria, mas ela se mantuvo fiel, ela se mantuvo firme, ela não se desviou da fé, ela não abandonou Jesus, mesmo quando passou por tribulações, ela se mantuvo. Ela vai receber a corona da vida, ela vai ser recompensada, amém? Mas aqueles que rugaram, que la tomaram por a la ligeira, e aqueles que não querem saber, que são aqueles que Asaf mirou e envidiou, ele entendeu o fim de eles. O fim de eles é o lago de fogo e azufre. Esse é o destino de todos aqueles que rechazaram a oferta de Jesus. Você está recebendo hoje uma oportunidade mais de receber essa salvação. Amém, gente? Você pode ser salvo. Você pode hoje sair daqui salvo, com a consciência em paz, já não mirando mais para nada. Não me interessa a vida de outros. O que interessa é minha alma, é minha salvação. Amém, gente? Eu tenho que viver hoje como se Jesus volviera amanhã. Se Jesus volve amanhã, para onde irá sua alma? Qual o destino de sua alma? Você está preocupado em resolver um problema, está bem, e sua alma? Qual o destino dessa alma? Então, se eu vivo hoje como se amanhã Jesus volviera. E eu sempre uso na frase, el mañana pode que não exista para nenhum de nós outros, porque eu tenho fecha de nascimento, eu não tenho fecha de caducidade. Por lo menos em minha acta não vino isso. Em la sua vino?
fulana de tal, nasceu em qual fecha? Qual fecha? 1951. Fecha. La fecha. Você não se acorda quando nasceu? Sí, el 22 de noviembre 22 de novembro de 1950. de 1951. E la fecha de caducidade? Não trai? La suya trai? Não trai? Trai la tuya? Dos mais jovens, nasceram, não, nós somos os mais jovens, já vinimos já sabendo. Dos mais velhos não havia tanta informação, não havia. El mañana pode que não exista para nadie. Então, pense nisso. Pense nisso, viva hoje como se Jesus volver amanhã. Você tem que garantizar sua vida eterna, sua salvação eterna, porque repito, el cuerpo polvo eres e ao polvo volverá, alma não. El alma vive para sempre. El alma não muere nunca, é eterna. Ela foi criada para ser eterna. É a eternidade que Deus lhe deu ao ser humano. E deu ao ser humano o direito de elegir onde passar a eternidade. Eu não posso dizer, isso que eu não sabia. Não, todos sabem, mas há aqueles que não la tomam em sério. Pensa assim, essa coisa essa invenção. Quando nós morimos, vamos todos ao mesmo bote. Por lo menos eu não vou. Então se pense nisso. De nada serve tantas conquistas, tantos milagres, tantas bendições, se sua alma não foi salva. Batalhe por isso, lute por isso, mantenha-se salvo. Amém, gente? Ponga-se de pé se você quer isso. O bispo, eu quero minha salvação. Cierra os olhos, por favor. Cierra os seus olhos, por favor. Señor Jesús, delante de ti estou. delante de ti estoy. Unges mi ser. Unges mi ser. Inunda mi coração. Inunda mi corazón. Eu quero ter Yo quiero tener tu salvação. tu salvación. Não compreendia No comprendía que necessitava tanto de ti. tanto de ti. Ó meu Senhor, Oh mi Señor, hasta que dia vino el dolor vino el dolor em minha vida. en mi vida. Entonces clamei Entonces clamé em meio do llanto. en medio del llanto. Não puedo mais No puedo más viver assim. vivir así. Eu quero sempre Yo quiero siempre estar contigo, estar contigo em tu abrigo. en tu abrigo. Oh, aleluia, Oh, aleluya, aleluia. aleluya. Eu cantarei Yo cantaré em tu honor. en tu honor. Oh, aleluia, Oh, aleluya, oh, aleluia. oh, aleluya. Tu eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Diga-lhe a ele, não compreendia que necessitava que necesitaba tanto de ti. tanto de ti.
Oh, mi Senhor, oh mi Señor, hasta que um dia vino el dolor em mi vida. Entonces clamé en medio del llanto, no puedo más vivir assim. Yo quiero siempre estar contigo, em tu abrigo, Oh, aleluia, oh, aleluya, aleluia. aleluya. Yo cantaré em tu honor, oh, aleluia, oh, aleluya, aleluia. aleluya. Tu eres mi Salvador, Tú eres mi Salvador. Senhor nuestro Deus. Eu sei que há pessoas aqui que han enfrentado esses conflitos interiores, muitas vezes esse questionamento, porque ela trata de fazer todo bem, mas as coisas de pronto não saem como ela espera, e isso genera pensamentos: será que vale a pena de eu seguir sendo fiel, seguir obedecendo, seguir dando dízimos, seguir indo à igreja, seguir orando, porque parece que nada cambia. Esses conflitos, ó Deus, han hecho muitas pessoas perder-se, porque elas não han entendido que a razão maior de que tu nos haya traído aqui é para salvar nossa alma. É porque o Senhor não quer dar-nos apenas coisas passageiras, momentâneas. O Senhor nos quer dar a eternidade com o Senhor. O Senhor quer que nós desfrutemos não de alguns momentos de prazer, mas que tenhamos uma eternidade prazerosa, de gozo, de alegria, de paz, de abundância. Sim, eu me acuerdo, Jesus, que em uma ocasião tu dijiste a tus discípulos: não tenham medo, não se aflijam, porque eu vou a preparar um lugar para vós outros, e quando eu haja terminado esse lugar, vendrei outra vez e os levarei para que ustedes estejam comigo para sempre. Aleluia. Ah, Jesus, é por isso que lutamos, por isso que nos sacrificamos, por isso que trabalhamos, por isso que nós nos empenhamos, Jesus, porque esperamos esse momento, esse dia em que poderemos estar essa eternidade com o Senhor. E aí sim, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dolor, não haverá mais llanto, não haverá mais tristezas, não haverá mais dolor. Sim, esse corpo que de pronto hoje está enfermo, em la eternidade já não estará, porque não há enfermidade com o Senhor, não há miséria com o Senhor, só há alegria, prosperidade. É por esse hogar eterno, Jesus, que nós outros trabalhamos. Não estamos buscando na herência aqui neste mundo. Nossa herência é o Senhor. Aleluia. Ó Espírito Santo, abre os olhos desse homem, dessa mulher. Espírito Santo, haja-los entender essa maravilha, haja-los entender que o Senhor los chamou para salvar-los,
que o Senhor quer hoje perdonar-los de todos os seus pecados e apagar todo o que está nestes livros, todos os pecados, todos os erros, todo o passado. O Senhor quer borrar tudo isso mediante a sangue que Jesus derramou na cruz. Aleluia. Minha amiga, meu amigo, não importa quem nos seja, não importa o que você haya hecho, não importa os pecados que você cometeu. Você que está aí agora vendo-me nessa transmissão, você pode estar em uma prisão, você pode estar aí porque cometeu crime bárbaro ou crímenes bárbaros. Você está aí nesse hospital e de pronto lhe queda poucos momentos nesse mundo, mas Jesus lhe está oferecendo a eternidade com Ele, aonde não haverá uma celda, aonde não haverá uma cama de enfermos. Ele quer sua alma. Entregue aí sua alma, minha amiga, meu amigo. Entregue sua alma e diga: Jesus, eu lhe dou minha alma. Perdona meus pecados, perdona-me por todas as coisas que eu hice em minha vida. Lava-me, Jesus, borra meus pecados, borra, porque a mim me dá vergonha de nombrá-los, e eu quero, Jesus, que sejam borrados dos livros, borrado completamente. Eu quero que a sangue de Jesus me lave de todos os meus pecados, porque eu entrego a Jesus minha alma, eu entrego a Jesus meu coração, meu ser. Hable com Ele, minha amiga, meu amigo, hable com Ele aí agora e diga: Jesus, não importa os problemas que eu estou passando, eu quero minha alma salva, eu quero minha salvação, eu quero minha salvação, eu quero que tu me des a certeza que se hoje for meu último dia, eu estaria salvo. Eu quero minha salvação. Hable com Ele, e hable com sinceridade, porque se você ora com sinceridade, a hora mesmo, Ele, Espírito Santo, descende sobre sua vida. Ele descende para lavar, para limpar, para purificar e para dar-lhe paz, a certeza de sua salvação. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Ele sabe todo o que você ha hecho, Ele sabe seus pensamentos, Ele sabe o que você disse. Então, hable com Ele: Jesus, perdona-me, meu Senhor, perdona-me por minha ignorância, perdona-me por os anos em que eu reclamei, que eu murmurei, que eu hasta blasfemei. Perdona-me, Senhor, porque eu quero hoje começar uma nova história. Eu quero hoje deixar atrás meu passado, meus reclamos, minhas murmurações, e eu quero, Jesus, minha salvação. Hable com Ele aí agora, meu amigo, minha amiga. Oh, Espírito Santo, venga sobre tu povo neste momento, venga sobre essas vidas neste momento. Ó Espírito Santo, vem para salvar essas pessoas. Salva, Jesus, salve a alma desta pessoa, salva-me, Senhor, e limpa-la. Abre os olhos dessa gente, Jesus, abre os olhos deste povo, haga cair, Jesus, a venda que está nos olhos, as escamas que estão nos olhos, e haga esse povo entender, Jesus, tu salvação, entender o que tu has hecho por eles. Jesus, vem aqui a hora, Jesus, descende sobre esse lugar e reina, Jesus, reina em cada coração, reina em cada vida, seja o Senhor de cada vida, a hora de cada coração. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, vem-me, Senhor, vem sobre todos eles agora, e receba, Espírito Santo, cada uma destas vidas, cada uma destas pessoas. Toma-las, Espírito Santo, toma. E eu sei que o Senhor não vino para condenar, o Senhor vino para salvar. Então se salva
essas vidas agora, Espírito Santo. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Isso, Ele quer salvar-lhe a hora. Ele quer, hable com Ele e receba a salvação aí a hora. Recebam Ele, Espírito Santo. Recebam Ele, Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da salvação. Ele salva, Ele purifica, Ele limpa, Ele transforma toda a sua vida. Aleluia. ¿Para qué intentar mostrar lo que no soy? Se tu conheces mi pensar, Si tú conoces mi pensar e escudrinhas a mi coração, y escudriñas a mi corazón, em vano en vano seria intentar enganar-te. sería intentar engañarte. Com sinceridade eu vou hablar-te. Con sinceridad yo voy a hablarte De mi verdadeira condição. de mi verdadera condición. Diga-lhe: eu sou Yo soy pecador buscando tu perdão, un pecador buscando tu perdón, lutando com mi próprio coração. luchando con mi propio corazón. E mi maior desejo Y mi mayor deseo és encontrar-te. es encontrarte. Vem, toca-me. Ven, tócame. Não puedo mais viver lejos de ti. No puedo más vivir lejos de ti. Senhor, agora digo: heme aqui. Señor, ahora digo, heme aquí. Não viva eu, mas vive tu em mim. No viva yo, mas vive tú en mí. Levanta suas manos e diga-lhe: eu sou Yo soy un pecador buscando tu perdón, luchando con mi propio corazón. Y mi mayor deseo es encontrarte. Diga a ele: vem, toca-me. Ven, tócame. Não puedo mais viver lejos de ti. No puedo más vivir lejos de ti. Señor, ahora digo, heme aquí. No viva yo, mas vive tú en mí. Não diga nada agora. Jesus, eles levantam a ti as manos em uma señal de rendição. Jesus, salva-los aqui agora. Vem, Espírito Santo, e lava essa pessoa. Não há nada mais glorioso que ser perdonado, que receber a paz de uma consciência limpa. Senhor, essa pessoa que traz tantas culpas, que traz um peso de um passado, quita agora, Jesus, esse peso. Jesus, quita o peso de sua vida agora, minha amiga, meu amigo. Jesus lhe perdona, Ele apaga essa culpa, se livre dessa culpa.
Sea libre de sus angustias, de sus medos. Sea libre. Jesús lhe hace livre agora. Aleluia. Adore-lo se você crê nessa misericórdia. Dá-lhe a Ele graças por sua salvação agora. Ele salvou, Ele perdonou, Ele limpiou, Ele borrou. Então, se agora adore-lo. Agora você pode adorar e agradecer-lhe por essa salvação que Ele lhe ha dado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, abraça-los agora, abraça-los, porque agora eles são filhos, eles são tus filhos, porque eles se entregaram, Jesus. Então, adopta-los agora, Jesus, toma-los para ti, Senhor, toma o coração, a alma dessa persona e llena-la, Jesus, da alegria da salvação. Dá-lhe essa alegria, Espírito Santo, llena essa persona de gozo. Sim, Jesus, converta a tristeza que ela traía, o dolor que ela sentia em alegria, a alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria de que o Senhor lhe deu uma oportunidade, Jesus. Oh, meu Senhor, salva-los, llena-los de tu fortaleza, ora, Jesus, llena-los de tu presença, porque a hora eles vão necessitar de tu Espírito para sustentar-se hasta el final. Oh, Espírito Santo, bautiza-los agora. Tu podes hacerlo agora, Espírito Santo. Se o Senhor quer entrar e bautizar agora, tu pode bautizar e llenar essa persona de tu presença. Haz-lo, Espírito Santo, haz-lo nesse momento. Oh, Espírito Santo, bautiza-los neste instante, llena-los, Espírito Santo, de ti aí agora. Bautiza, Jesus, aleluia. Pida-lhe a Ele que lhe llene do Espírito Santo. Pida-lhe a Ele, Jesus, dá-me tu Espírito Santo agora, para que eu não vuelva a cair, para que eu não vuelva a tropeçar, para que eu já não mire mais a nada nem a nadie, para que de agora em adelante meus olhos estejam postos unicamente no Senhor. Isso, pida-lhe a Ele, Jesus, dá-me o Espírito Santo, dá-me o Espírito Santo. Diga-lhe a Ele, Senhor, para que me sirve toda a minha existência, se eu não tenho tu presença. Eu quero tu presença. Hable para Ele, pida-lhe a Ele que Ele não se la vai negar. Para que me sirve toda mi existencia, si en mi ser no tengo tu presencia? Nascer em mim tu naturaleza, para que pueda contemplar tu grandeza e ser um testemunho, donde vaya y llevar a los confines de la tierra tu salvación. Senhor Jesus, Senhor Jesus, bautízame con el Espíritu Santo y haz nacer en mí tu naturaleza, para que pueda contemplar tu grandeza y ser un testimonio donde
Espírito Santo. Agora, a obra estudia, que eles, Espírito Santo, sejam guiados por ti, que a vida de eles venga a reflejar o Senhor, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Dê graças a Deus.